Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 91. Quero convidar você para a gente fazer a leitura bíblica. Vamos aproveitar que a irmã Aparecida já orou pela palavra, pela mensagem, pelo mensageiro, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Quero trazer um tema para você que se chama, que eu coloquei, o esconderijo supremo para as nossas almas. Então vamos ler o Salmo 91. Você que sabe, recite de cor comigo então. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá as suas penas com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Com essa leitura, fazer igual o pastor Domingo, né? Com essa leitura já me dou satisfeito. Né? A gente pode ir embora para casa, mas eu quero conversar sobre alguns temas com você. Especificamente, no versículo 1. Então faz favor para mim, não feche a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta. Não fecha. A gente está falando da Bíblia. Não fecha não, mamãe. A gente vai falando da Bíblia, como é que você vai ver se eu estou falando a verdade? Como é que você vai ver se eu estou falando certinho? Você tem que comparar na Bíblia. Igual os bereanos faziam com Paulo. Então não feche a sua Bíblia. Por mais que Lucas vai deixar ali, ó. Deixa aí, Lucas. Não tira essa tela não. Deixa ela quietinha aí durante a pregação toda, durante toda a mensagem. Para a gente conferir se a gente não errou alguma letra, né? Isso acontece. Então, o Salmo 91, quando a gente fala dele, a gente vê que muita gente utiliza o Salmo 91 como um amuleto. A pessoa vai lá e deixa ele geralmente aberto, né, exposto dentro da sua casa. A pessoa vai lá e nem lê a Bíblia, mas a Bíblia está aberta em 2 salmos. É no Salmo 91 ou no Salmo 23, né? Todo mundo já sabe disso aí, é um padrão. Muitos carros também de aplicativos, muitos taxistas têm o hábito de deixar a Bíblia aberta em um desses 2 salmos, especialmente no Salmo 91. Eles dizem que garante, né, uma segurança, uma proteção, somente pelo salmo estar aberto lá. Outras pessoas recitam ele em momentos de adversidade, como se aquilo simplesmente a gente recitar aquele salmo fosse trazer alguma segurança, algum benefício, né? É uma superstição. São pessoas que se apegam, da mesma maneira que algumas pessoas se apegam à imagem de um santo, algumas pessoas usam um terço, outras pessoas fazem uma figa, outras pessoas cruzam os dedos, outras pessoas fecham os olhos na hora que o time está jogando, vai bater um pênalti, para não dar azar. Não descruza as pernas, que senão você amarra. E muitas pessoas também usam o Salmo 91 como um amuleto, como uma proteção contra alguma coisa indesejada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu quero estragar um pouquinho para você desse pensamento. Se você ainda pensa assim.
Quando a gente lê esse texto, ele fica bem claro que as bênçãos que são prometidas no decorrer não são a todas as pessoas. Não são nem mesmo a todos os crentes, mas aqueles que vivem uma íntima comunhão com Deus. Somente aqueles que vivem numa intimidade com Deus é que podem usufruir de todas as bênçãos que vêm depois desse versículo primeiro. E fica bem claro quando a gente lê e fala, olha, ele não começa falando, olha, todo mundo vai estar tranquilo, todo mundo vai ficar em paz. Mas não, o texto fala o quê? Aquele que habita. E o que é habitar? Ontem eu estava discutindo isso com Diane e a gente ficou na dúvida, né? Até que a gente chegou num consenso, né? Apoiado no dicionário, na palavra de Deus, em alguns comentários bíblicos. E a gente viu que habitar não é simplesmente você conhecer algum lugar. Muitas pessoas conhecem um mundo, algumas pessoas conhecem umas cidades distantes e nem por isso elas habitam lá. Eu já rodei muitos locais diferentes, já visitei algumas culturas diferentes, alguns estados, em algumas regiões do Brasil, e nem por isso eu habito lá. Habitar não é visitar ou conhecer um lugar. Habitar é ter residência fixa em um local. Por mais que o Oswaldino tenha um sítio lindo, você não habita lá, você vai lá e curte alguns momentos. Sua habitação é aqui, ó. Se alguém quiser te procurar na maior parte do tempo, é aqui. É ali onde a gente vive. E o texto é bem claro, ele não está falando de algo que você vai fazer esporadicamente, de um lugar que você visita, que às vezes você vai até lá, que você olha as imagens pelo celular e fala, olha que lugar lindo, eu moro aqui. Não. Você mora na sua casa. É o que você faz todo dia, onde você está todo dia. É no local onde você conhece aquilo de ponta a ponta. Ali é o lugar onde você habita. Algumas pessoas habitam mais tempo no serviço do que em casa. Esse é meu exemplo. Eu passo 8 horas, mais 1 hora de almoço, 9 horas por dia eu passo lá no trabalho. Se você continuar a locomoção, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 11. Eu durmo umas 6 horas por dia. Opa, chegamos em 17. Para bater em 24, sobraram apenas 7. Eu passo dormindo, geralmente, né? Um bocado dessas horas aí, eu quase não fico dentro de casa. Eu passo mais tempo na rua, mais tempo no trabalho do que em casa. E lá eu também conheço tudo de ponta a ponta. Eu não apenas visito. E aqui também a gente pode olhar isso, a Bíblia é bem clara. Aquele que habita, aquele que conhece, aquele que está sempre naquele lugar. Com isso eu quero dizer que você não foi chamado apenas para visitar a presença do Senhor. Para de vez em quando você estar lá e orar, de vez em quando você pega e lê a Bíblia, de vez em quando você lembra que Deus existe, de vez em quando você lembra dessas situações e se coloca na presença dele. A verdade é que você foi chamado para ter uma vida contínua de comunhão com Deus e não a ter encontros esporádicos. Eu estava brincando que lá no serviço, Marcos, o pessoal me trata igual trata Deus. O pessoal, de uma maneira especial, eles fingem que eu não existo e só lembram de mim quando precisa de alguma coisa. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente esquece que Deus existe, faz os nossos planos, a gente levanta, a gente toma banho, a gente toma café, a gente vai para o serviço, a gente trabalha o dia inteiro e volta e nem uma oração a gente faz. Nem para agradecer a comida, baixar a cabeça e falar assim, ó, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Como brinca o pastor Júnior, lá da igreja do Alecrim. Ele brincava, orava, não, vamos orar aqui, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Nem assim as pessoas fazem. Aí eles ainda querem ter todo o benefício do restante do salmo. A gente nem lembra que Deus existe. Tem pessoas que passam a semana inteira sem pegar na Bíblia para ler um versículo.
Irmã Aparecida aqui falou que está lendo o livro de Romanos. Nossa, que delícia. É o livro que eu mais gosto da Bíblia. Já falei isso em outras situações. É o livro que eu mais gosto. A gente vai lendo, vai recitando. Ele foi citado aqui hoje mais ou menos umas 5 vezes. O Marcelo citou aqui também, né? Que Deus nos amou antes, né? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Isso demonstra o quê? Que ele não simplesmente tem uma Bíblia dentro de casa. Ele a usa, ele lê. O fato da irmã Aparecida ter lido 2 textos diferentes de Romanos, com 2 aplicações diferentes. Pena que o culto não foi todo gravado, senão você ia ver. Você que está de casa. Demonstra que ela usa a Bíblia dela. E muitas pessoas passam a semana inteira sem nem futucar a Bíblia, sem ter a curiosidade. E essa mesma pessoa geralmente não fica 2 horas sem mexer no celular. Se acabar o plano de internet, se ela for num lugar onde não tem Wi-Fi, ela fica perturbada. E aí eu falo, será que essa pessoa realmente habita no esconderijo do Altíssimo? Será que o esconderijo de Deus, o esconderijo supremo da sua alma está realmente em Deus? Será que ela consegue ter a cara de pau de falar, não, olha, o resto do salmo aqui está certinho, ó, está tranquilo. Mas o primeiro eu pulo, né? A primeira parte eu pulo. E ela esquece que a nossa segurança, ela vem de uma relação constante e profunda com Deus. Não tem como eu não ter uma vida de um relacionamento profundo com Deus e me sentir seguro. Ou pelo menos eu não consigo estar realmente seguro. Muitas pessoas confiam no dinheiro, confiam em familiares, confiam em contatos e esquecem que isso tudo acaba. Que isso tudo é passageiro. Que isso tudo é conveniência. Então eu quero te lembrar que para você ter acesso a todas as outras coisas que tem no Salmo, você primeiro tem que habitar no Senhor. E o outro ponto é que aquele que pela fé escolhe Deus como seu protetor, vai encontrar nele tudo aquilo que ele precisa. Usando como referência o próprio livro de Salmos, lá no Salmo 23, versículo 1, está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes a gente sente falta de uma coisa ou de outra. No nosso momento de oração, conversando com o Antenor, a gente chegou à conclusão, né? Não faltou nada esse ano pra gente. Que a gente não teve tudo que a gente queria, Deus concedeu tudo que a gente precisava. Se as coisas não ocorreram da maneira que eu queria, elas ocorreram da maneira que o Senhor sabia que eu precisava que elas acontecessem. 2024 está findando, e eu não tive nem a chance de falar, olha, senti falta disso, daquilo, porque o Senhor me guardou e me amparou em todas as situações. Com a força que Cristo me deu, eu pude enfrentar qualquer situação, assim como Paulo falou lá em Filipenses 4,13. Mas não é apenas habitar. Muitas pessoas têm habitado em locais estranhos, em locais esquisitos, em locais duvidosos. Ele fala que a gente tem que habitar em um determinado lugar específico. Ele fala que aquele que habita no esconderijo. Eu lembro que quando a gente era pequeno, foi construída um barraco, né? Uma casa de tábua, né? E foi construída numa descida, numa ladeirona, num precipício. E embaixo dessa casa tinha um espaço que a gente ficava. Ela era apoiada numa pedra de um lado, numa pedra do outro. E embaixo tinha um esconderijo, onde eu, Fabrício, que era o filho do dono da casa, e meu irmão Joel, a gente se escondia ali para poder brincar. Ali a gente guardava as coisas que a gente não queria que ninguém tivesse acesso. Era um esconderijo, era um lugar secreto e seguro. Aí a gente tinha acesso e estava protegido da chuva,
protegido de outras crianças que quisessem tomar as nossas coisas. A gente tinha liberdade de brincar ali embaixo e era uma festa. E da mesma maneira, não adianta a gente apenas habitar. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto e seguro. Lá no livro de Salmos ainda, capítulo 46, precisa abrir não, abre aqui. Diz que Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade ou na hora da angústia, em outras traduções. Estar junto a Deus é garantia de proteção e refúgio a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que colocam a vontade de Deus acima da deles, a todos aqueles que buscam no Senhor uma resposta. Aquele que se esconde no esconderijo de Deus, ele sabe que ali não é um lugar físico. Muitas vezes você está pressionado num bairro perigoso. Aqui o nosso é a Uva. Eu cresci no Morrão, lá em Santo Torquato. Traficante, tiroteio, o que você imaginar que tenha de ruim tinha lá. E ainda assim, na minha cabeça de quando eu era pequeno, eu vivia em total segurança. E hoje em dia eu sei que eu vivi em segurança. Não por conta do lugar. Muitas vezes a gente vive num lugar perigoso, vive num lugar onde a gente não tem a segurança, vive num lugar, trabalha em ambientes onde nós não somos bem recebidos, seja por sermos cristãos, principalmente por sermos cristãos. As pessoas falam que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, as pessoas te tratam de maneira diferente. Se você não passou por isso ainda, você está sendo crente errado. Vou te avisar logo. As pessoas te olham com olhar discriminatório. Não, tem que tomar cuidado com fulano. Fulano é crente. E que bom que as pessoas olham assim pra gente, porque elas veem algo diferente. Mas o que eu quero dizer é que o lugar secreto de Deus, o esconderijo que Ele tem para você, é algo espiritual. É uma garantia de proteção e segurança que revólver nenhum, que faca nenhuma vai te trazer. Que a polícia rodando por aí não vai te trazer. Que 2 seguranças armados com carro blindado não pode trazer para você. Estar escondido no esconderijo do Altíssimo é a garantia que nós estamos no centro da vontade de Deus. E é o lugar mais seguro para se estar. É no centro da vontade de Deus. O bicho pode estar pegando lá fora. Confusão, tiro, pedra, bomba. As coisas mais improváveis estão acontecendo. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você está em segurança. Você está tranquilo. Mas é daqui a pouco. O outro ponto é que não basta habitar em qualquer lugar. Não basta estar escondido em qualquer lugar. O autor deixa bem claro, aquele que habita onde? No esconderijo. Mas no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Não é em qualquer lugar que é para você ficar. Não é em qualquer lugar para você se esconder. Você tem que se esconder, que habitar e se esconder no esconderijo do Altíssimo. Aproveitando, então, vamos fazer só referência ao livro de Salmos hoje. Lá no Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou em outras versões, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. A palavra Altíssimo carrega consigo um significado esplendoroso de que Deus é onipotente, que apenas Ele tem todo o poder. Quando falamos Altíssimo, estamos falando sobre o poder supremo de Deus. Não adianta a gente estar em determinados locais se ali não está a presença do Senhor. A gente vê que não é algo apenas nosso ou de pessoas que não conhecem a Deus. Durante o mês passado teve uma série de mensagens aqui, você lembra? Lembra qual foi o tema? Foi sobre qual livro? Foi o livro de Jonas. E Jonas, um camarada inteligente, um profeta. Ele quis fazer o quê?
quis fugir da presença do Senhor. Dá vontade de falar: ô Jonas, você não sabe não? Que os olhos de Deus estão em todo lugar? Que não tem lugar para Ele que seja longe? Se você subir no alto do monte, ou se você fizer sua cama lá na sepultura, Ele vai estar ali também? Dá vontade, quando você lê o livro de Jonas, de pensar, né? Assim, ó, como é que o baiano fala? Opa, aí, ó, deu um mole. Em vez dele se concentrar, ele fugiu da presença do Senhor. Já nós entendemos que apenas indo de encontro à presença do Senhor é que nós estamos em segurança. É que nós estamos em pleno gozo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Só que habitar no esconderijo do Altíssimo já é algo sensacional. Só que o Senhor te faz um convite extremamente especial. Está chegando o final do ano aí e você acaba por receber diversos convites. Tem o fechamento das mensageiras, dos embaixadores do rei, tem comida, tem festa. Não tem jeito. Lá no seu trabalho, o que a gente faz? A gente faz uma confraternização. Na sua casa, você com certeza já está programando quem vai para a casa de quem, como é que vai fazer o esquema, né? E o Senhor também te faz um convite. E o convite dele é sensacional, porque ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai fazer o quê? À sombra do Onipotente descansará. E muitas vezes a gente acha que descansar é fazer o quê? Nada. E não é isso que o Senhor está te convidando para fazer. O Senhor está te chamando para descansar. Se você ler a Bíblia, lá em Gênesis fala que no 7º dia Deus descansou. Ele aproveitou. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de aproveitar o que tem de bom na presença de Deus, porque a gente não descansa nela. A gente não descansa. A sombra de um Deus presente oferece descanso espiritual em meio a todas as dificuldades. Em meio a todas as dificuldades. Nem em meio a alguma, nem em meio a 2, a 3. Não tem um limite. Em meio a todas as dificuldades, nós encontramos descanso espiritual na presença de Deus. O salmista, lá no Salmo 118, assim que eu abri, eu leio, versículo 5, achei, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. O salmista fala que durante a angústia dele, durante aquilo que abalava e abatia sua alma, ele poderia fazer diversas coisas. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter brigado com Deus, poderia ter ido caçar confusão com a mulher dele, poderia ter reclamado com o chefe dele, poderia ter feito N coisas, mas na angústia dele, ele clamou ao Senhor. Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que habita com Deus, ele sabe onde as respostas estão e não busca num lugar diferente. Muitas vezes a gente não descansa porque a gente busca a resposta de Deus nos locais errados. Não estou dizendo para você que vai ser uma uva seu dia, não. Que tudo vai correr bem, que tudo que você planejar durante 2025 vai dar certo. Pelo contrário, vai dar tudo errado aparentemente. Quando você vai ler, lá em Gênesis, a Bíblia diz que José teve um sonho. E o sonho de José foi lindo. O sol e a lua e as estrelas se curvavam perante ele. Mas até esse dia chegar, deu tudo errado. Segundo os olhos humanos, não deu nada certo. Ele foi vendido como escravo. Quando ele começou a melhorar um pouquinho, foi para a prisão. Quando ele fez amigos, os amigos foram embora,
esqueceram dele. E aí eu te falo, se José não tivesse acontecido nada na casa de Potifar, José ia ser um copeiro. José ia ser um mordomo. Se o copeiro lembra de José no momento errado, ele era um copeiro. Deus age da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele não vai tirar os problemas da sua frente, mas Ele vai te dar forças para suportar todo o processo que vai te levar à vitória. Amém. Detesto pregador que fica falando isso aí. Mas dessa vez eu tive que concordar com um camarada que diz: se Deus te contar por tudo que você vai ter que passar para chegar aonde Ele quer, você desiste antes. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por dificuldades. E a grande questão não é como acontece, é o que acontece muitas vezes na vida. Deus não vai fazer da maneira que eu quero. Deus não tem compromisso nenhum com a minha expectativa. Assim como Naamã, muitas vezes nós somos tentados a falar: não, eu achei que um homem de Deus ia sair da casa dele, ia botar a mão aqui, pá, ia descer poder do céu, ia me curar. Ele vai lá e manda eu tomar banho no rio sujo. Vou nada, vou embora. Achei que tinha desligado. E muitas vezes nós fazemos da mesma maneira com Deus. Deus não vai te livrar das aflições, mas Deus garante a presença dele. Uma oração que eu faço quase diariamente é: Deus, se tiver que faltar alguma coisa, deixa faltar. Mas, por favor, não deixa faltar sua presença em minha vida. Amém. É o mais importante. Descansar em Deus é um sinal de fé e maturidade cristã. Descansar em Deus, aproveitar tudo que Deus tem nos oferecido, é um sinal de que nós estamos aprendendo cada dia mais a ser como Ele. E eu quero encerrar trazendo 3 reflexões rápidas. Se lá no começo eu disse que o esconderijo do Altíssimo, que essas promessas que tem lá no Salmo 91 não se aplicam a todos, eu quero dizer que o esconderijo do Altíssimo é acessível a todos através de Jesus Cristo. Se você não está habitando ali hoje, faça um compromisso de habitar na presença de Deus todos os dias. Levanta e faz uma oração. Não se levanta, não. Da mesma maneira, fala assim: eu vou pegar o celular. Não pega o celular, não. Só pega o celular depois que você orar. Não, eu só vou ver tal coisa na televisão depois que eu ler um capítulo da Bíblia. Faz um compromisso. Você não falta no seu serviço, você não falta uma consulta médica, você não deixa de cumprir alguma coisa por falta de tempo. Então se organize e faça isso. O esconderijo do Altíssimo está acessível através de Jesus Cristo. Segundo ponto, busque ao Senhor e tenha intimidade com Ele. Muitas pessoas sabem quem é o Guto. Nem todo mundo tem intimidade comigo. Com Deus é pior ainda. Muitas pessoas sabem que Deus existe, mas não têm intimidade nenhuma com Ele. Não sabem a vontade dEle, não entendem, não têm compromisso nenhum com Ele. Busque o Senhor e tenha intimidade com Ele. E o terceiro ponto é: não apenas leia, mas viva o Salmo 91. É uma das pregações mais bonitas do livro de Salmos, porque ele fala lá no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E vai lá falando um bocado de coisa. Colou. E depois ele fala, lá no versículo 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua tenda. E a condicionante é: não apenas leia, viva o Salmo 91.
Quando você vê alguém com a Bíblia aberta, faça igual o Felipe. Aproveitar da pregação, né? Faça igual o Felipe, vai lá e explique. Vai lá e diga para a pessoa, olha, o que o Senhor quer de você é que você faça da presença dele o seu refúgio. Eu sei que você veio aqui, muitas vezes pensa assim, não, mas eu já faço isso tudo. Isso aí eu já faço, isso aí eu já estou craque já de fazer. Amém. Ensina outra pessoa a fazer. Ah não, Guto, essa palavra foi para mim. Estou aqui de casa. Não precisa falar nada. O seu compromisso não pode, não deve e nunca deverá ser comigo. O seu compromisso é com o Senhor. Que você possa viver o Salmo 91 a cada dia. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por teu amor, por tua bondade, porque o Senhor tem se manifestado, Pai, nas pequenas coisas. Dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos sustentado. Porque em mais um dia sua misericórdia sobre as nossas vidas se renovou. Hoje, Pai, nós vivemos, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que possamos, Pai, derramar as nossas vidas diante de ti. Que possamos, Pai, gastar a nossa vida no teu evangelho, levando a tua mensagem às pessoas. Que possamos entender e nos esconder, Pai. Que possamos habitar em tua presença, tendo intimidade com o Senhor. Que o Senhor seja o nosso refúgio, nosso esconderijo, Pai. Que a tua presença seja aquilo, Pai, que nos esconde do mundo, Deus. Aquilo que nos livra, Pai, de todos os problemas que nos cercam, Pai. Que estar em Ti, que possamos ser achados em Ti, em Tua presença, Pai, em toda e qualquer situação, e que possamos descansar nela. Pai, que consolação tem o nosso coração descansando em Teu poder, sabendo que o Senhor tem agido em nossas vidas, sabendo que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos protegido, que durante 2024 todo, em diversas oportunidades, nós podemos, Pai, desfrutar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Esse ano caminha-se para o final, Pai. Se encaminha para o final. E temos certeza que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado a cada momento. O Senhor tem mostrado, Pai, através dos pequenos detalhes, Pai, dos grandes milagres, que o Senhor tem todo o poder. Que o Senhor tem nossa vida, Pai, em Tuas mãos. E que possamos, Pai, realmente entregarmos, Pai, nossa alma, nosso espírito, Pai, a nossa mente cativa a Ti, para fazermos, Pai, sermos achados no centro da Tua vontade. Que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo. Que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.